também. A gente tem uma programação hoje mega extensa, então eu queria já começar chamando o deputado Henrique Fontana, que pediu para participar nessa parte da manhã, porque hoje vai ser vovô, né? Então é importante. Não, tem um chá de bebê, é o chá de bebê, não é ainda? Quase chegando, quase chegando. Então, bem-vindo ao Fontana. Peço para o Conde só pular a cadeira ali. A gente vai ter hoje aqui várias entrevistas, né? A gente vai ter, inclusive, a presidente Dilma Rousseff, que vem no fechamento, é a grande surpresa que a gente ia guardar, mas a gente não conseguiu guardar a surpresa, mas ela confirmou, vai ser muito legal. Paulo Pimenta vai estar conosco, Pedro Ruas, vamos ter grandes figuras aqui participando, desse encontro conosco. O Fontana, como eu falei, né, amigo do 247, já participou de várias transmissões com a gente, está no meio dessa confusão, está lá no parlamento, assim como o Pimenta, e está vendo o processo, né, um pouco insano, né, que o Brasil vive hoje. Hoje eu estava vendo, por exemplo, o site de manhã, o portal G1 noticiava que um parecer do Ministério Público dizia que o decreto das armas beneficia as milícias, né? Então essa é a posição oficial do Ministério Público, promotoria do cidadão. Então a gente está vendo a gente está diante de um governo que é anticivilizatório. E a grande questão é como se enfrenta um processo desse tipo quando a anticivilização está no poder. E eu até vou te passar já, Fontana, para começar falando dessa perplexidade, né, que vocês devem estar sentindo como parlamentares, como cidadãos, né, como eleitos, diante de algo que a mim parece uma aberração, mas você está lá no campo de combate, então já te passo para falar sobre a resistência no parlamento. Bom dia, Leonardo, bom dia, Estopa, Gisele, ao Gustavo, bom dia a todos vocês e todos que estão conosco neste bate-papo e nesse dia de reflexão sobre o Brasil, a política e o futuro. Né? Eu gosto de começar assim, porque, lógico, a gente não vai construir o futuro que nós imaginamos sem compreender bem o passado, especialmente o passado recente. Essa provocação que o Leonardo fez, eu quero abrir confessando uma coisa, cumprimentar o Moisés, o Juremir, sou leitor deles, o Jefferson também, né? Aliás, a gente é leitor de todo mundo está escrevendo coisas que instigam a nossa reflexão, porque eu quero abrir confessando uma coisa, eu não sei vocês, mas eu nunca imaginei que o Bolsonaro ia ser presidente. Então a gente tem que ter um aprendizado mais profundo com a política, porque esse ambiente de caos institucional, de avanço das ideias de ultradireita, nós imaginávamos que não ia acontecer. Tá? Defender a democracia, Leonardo, pelo amor de Deus, né, gente? Não coloquem o dedo em riste no nariz de um eleitor do Bolsonaro quando vocês encontrarem um eleitor do Bolsonaro arrependido. Ao contrário, em vez de colocar o dedo em riste, abram os braços, porque nós queremos essa pessoa conosco de novo. Nós queremos essa pessoa para reconstruir um projeto de nação a partir do lugar que a gente esteja. Mas o fato é que esta elite, ela diz, não tem outra alternativa, o importante é derrotar a esquerda, o importante é alimentar o sentimento anti-esquerda, antipetista e ante todas as coisas que vocês conhecem, então vamos colocar o Bolsonaro na presidência. Mas agora qual é o problema? O problema é que o Bolsonaro está lá e o Bolsonaro não vai conseguir governar o Brasil por muito tempo. Não é uma questão de eu querer ou não querer. Né? Todas as variáveis que mostram como é que se estabiliza um governo, é para a economia. Se a economia começasse a dar certo, mesmo um presidente de extrema-direita com as características do Bolsonaro, extremamente negativo, poderia se estabilizar no governo. Mas a economia não vai dar certo. Porque não tem nenhum lugar do mundo onde o fundamentalismo liberal produziu um resultado positivo para a maioria da população.
Então, a economia não vai dar certo. Na política, que é o nosso dia a dia mais, o nosso cotidiano, o Bolsonaro, ele se elegeu em cima de alguns diversos fatores, mas dois fundamentais foi: sou o anti-establishment. Este caos institucional que está aí, corrupção, político é tudo ladrão, a política não muda a minha vida, não adianta, eu quero alguém que bote ordem nesse país, porque não vai ser com esse negocinho de democracia, de participar de conselho, de muito diálogo, de negociação que nós vamos resolver. Eu quero um cara que, pá, vá lá e resolva esse troço aqui. Então, ele que é deputado federal, eu sou deputado federal no 6º mandato. Os outros 5, eu convivi cotidianamente com o Bolsonaro. Tudo que a gente dizia na campanha não adiantou nada, porque nada colava. Mas é fato. O que ele fez nesses 5 mandatos que eu convivo com ele? Ele nunca foi um formulador, nunca foi... A especialidade dele era falar mal da esquerda, brigar com a esquerda e defender a ditadura. Ah? E com isso ele foi indo. Então, qualquer polêmica servia para ele. Ah? E num país que foi ampliando o espaço das polêmicas simplificadoras que impedem as pessoas de compreender as causas reais do que determina determinados fatos históricos, sociais, etc., isso foi colando. Bom, mas agora é o seguinte, não há como presidir o país com um discurso 100% anti-establishment, porque as contradições são muito profundas. Então não há como fazer isso. Então não é um problema de que ele precisa de maiorias para votar coisas, ele precisa conversar com setores, então, e essa corrosão no ambiente da política vai ser crescente. Então também por aí não vai dar certo. Bom, por fim, como a vida das pessoas vai ir piorando, ele vai ir perdendo popularidade. Mas qual é que é a grande pergunta que está na cabeça de todo mundo? Inclusive na cabeça da direita, do mercado financeiro. Porque um pouco a minha sensação é que eles seguram o Bolsonaro enquanto ele pode garantir a votação da reforma da Previdência. Depois que passar a hora da votação, aprovando alguma coisa ou não aprovando, ou sendo derrotado, nós estamos trabalhando muito, hoje o assunto não é previdência, mas obviamente é um negócio muito pesado que está lá para ser votado, é o fim da... Eu gosto muito, eu estou usando a frase, eu gosto de dar a autoria, né, porque o primeiro cara que começou a chamar mais esse debate estava muito comum, nós temos hoje um ministro que é o ministro do trilhão, que é o Paulo Guedes, né? Ele não é ministro da economia, ele é ministro do trilhão e ministro da PEC 6. Né? E a PEC 6 divide entre antes e depois de Cristo. Se ela fosse aprovada, viria um período virtuoso de alegrias, de renda, de emprego, de direitos, etc. E se ela não for aprovada, viria o caos. Não, no caos nós estamos, e se ela for aprovada, se amplia o caos. Mas, enfim, a minha sensação é que quando passar pela reforma da Previdência, que eu acho que eles perderam bastante terreno, não sei, depois o Pimenta pode reforçar aqui a visão dele. Por exemplo, eu estava num debate na TV Câmara na quinta-feira, Leonardo, e o relator da reforma da Previdência no governo Temer, que é um cara de direita, o Arthur Maia, lá da Bahia, quando eu apertei o debate sobre a capitalização, ele disse, não, mas a capitalização eu sou contra também. Então, o que nos indica que algumas coisas parece que nós já acumulamos uma força para retirar da proposta da reforma da Previdência. Capitalização, o BPC, a questão dos rurais. Mas, então, passado isto, suponhamos que esta elite, especialmente o mercado financeiro, a direita mais organizada, vai dizer o seguinte, não,
Se eu for com o Bolsonaro durante os 4 anos, o caos que ele vai ir produzindo nesses 4 anos vai queimar, estou dizendo entre aspas essa palavra, o período de poder que a direita conquistou ilegalmente, por dentro de um golpe, mas ela quer instalar uma hegemonia da direita no país. Portanto, depois que ela fez todas as barbaridades, prendeu o presidente Lula, retirou o presidente Lula da eleição, que ele ganharia se disputasse, eu digo isso sem arrogância, pela leitura de todas as pesquisas, pelo resultado da eleição, se no ambiente todo em que a disputa se deu, com a unidade da esquerda no segundo turno. E isso é algo que eu e o Pimenta estivemos juntos, inclusive, numa reunião esta semana com 5 presidentes de partidos para discutir a conjuntura e a Previdência, o presidente do PSB, PDT, PCdoB, PSOL e PT. Esta unidade é muito importante e é a unidade que ultrapassa os partidos. Esta grande aliança em defesa da democracia é estratégica para todos nós. A defesa da educação pública, esta bandeira que moveu os movimentos do dia 15, que tem que continuar movendo a sociedade, ela, primeiro, não é uma bandeira partidária, de fato, e por não ser, nós devemos ter ainda mais cuidado contra aquilo que a direita quer fazer, que é partidarizar a bandeira da luta pela educação no país. Nós devemos fazer desta luta uma luta com a maior amplitude possível, porque ela, de fato, constrange o projeto de poder que está em curso. E aí eu dizia, a direita pode raciocinar o seguinte, Gustavo, se nós vamos com o Bolsonaro até o final, nós podemos perder quase de VO a próxima eleição. E aí eles teriam que dobrar a aposta em alguma medida de exceção. Que mesmo que eles queiram manter, por exemplo, uma medida de exceção, que mesmo que vão, nesse meio tempo, nós vamos ter que conquistar a liberdade legítima e justa do presidente Lula, mas eles podem apostar na ideia de manter o presidente Lula sem direitos políticos, que são 2 disputas que temos. Primeiro, a liberdade do presidente Lula, segundo, devolver os direitos políticos do presidente Lula. Mas suponhamos que eles tenham que dobrar a aposta. Nós temos líderes no país hoje, um deles é o Fernando Haddad, que fez 47 milhões de votos, outros líderes dos demais partidos que compõem o espectro da esquerda, da centro-esquerda no país, como um Flávio Dino, uma Manuela no PCdoB, como um Boulos no PSOL, como um Ciro Gomes no PDT. Eu sei, tu também leva essas vaias, não leva, Leonardo, às vezes, direto. Agora eu vou me unir com o Leonardo. Eu sabia que... É verdade, gente, é verdade que o Ciro tem errado, né? Especialmente ao... Vamos deixar meio minuto para comentários e aí eu volto, Leonardo, aqui. É verdade que todos nós sabemos que o Ciro tem errado. Gustavo, eu só vou com essa frasinha do Ciro e eu te ouço. Todos nós sabemos que o Ciro tem errado, e eu digo isso para todos os amigos que eu tenho no PDT, ao alimentar um antipetismo que foi um dos pilares do golpe. Ele está errado nisso. Mas, bom, todo grande líder pode cometer erros, e a nossa função, que somos da base, vamos dizer assim, é corrigir esses líderes quando eles estão errados. Porque o que ocorre? Eu percebo que a maioria do PDT, ela quer compor as alianças. O desejo da nossa base social, ela quer, por exemplo, nós não estamos aqui para falar de eleição municipal, mas ela quer candidaturas que unifiquem ao máximo o nosso campo político na disputa das prefeituras que vem aí. Então, voltando para a questão do Bolsonaro, e vamos ouvir o Gustavo, que ele estava querendo talvez fazer aí alguma colocação, nós temos que nos preocupar muito o que fazemos neste cenário onde a própria direita pode querer abandonar o Bolsonaro. Eu sou autor, como vocês sabem, de uma PEC, já falamos sobre ela no 247, que é uma PEC
que ela é óbvia para estabilizar a democracia brasileira, que ela diz o seguinte: qualquer afastamento definitivo de um presidente da República, de um governador ou de um prefeito levará a novas eleições diretas 90 dias depois do afastamento. Mas nós sabemos que a direita não está muito afim de aprovar a PEC que o Fontana protocolou lá no Congresso, que ela precisa ficar com o canal aberto, porque se o derretimento for definitivo num dado momento do governo Bolsonaro, ela sabe que numa eleição direta ela tem dificuldade de ganhar a eleição. Então, isto depende de um movimento social, de um movimento nas ruas, da conjuntura que nós não controlamos. É como a PEC, é como o movimento das diretas lá atrás, quando foi debatido e vitorioso. Vai depender. Como diz outro, o que tu acha que vai acontecer, Henrique? Eu costumo brincar. Vai depender, né? Vai depender de como a conjuntura andar. Se os nossos movimentos e ações forem crescendo, nós podemos ter esta possibilidade. Agora, o principal, gente, na minha opinião, é fazer a luta política e o debate político com a profundidade e a complexidade que o momento exige para construirmos maioria social. Esse é o jogo. Nós temos que conquistar as mentes, o coração, a alma, a convicção ideológica, programática das pessoas onde elas estão, com um discurso que consiga dialogar com ela no mundo onde ela está, para que as ideias de esquerda, progressistas, de solidariedade, de igualdade, de combate aos preconceitos, de respeito às minorias, contra a violência, contra o armamento da população, de uma outra visão de economia, que não seja o corta-corta e a visão liberal. Nós temos que conquistar e ganhar maioria em cada um desses debates. Enquanto corre o governo Bolsonaro, o que menos nos interessa é isolar o Bolsonaro como o foco ao qual nós nos opomos. Nós nos opomos ao que o Bolsonaro representa, ao programa do Bolsonaro, às ideias atrasadas que ele lidera e conduz com outras pessoas. Então, nós temos que constituir maioria. Por exemplo, na questão das armas, nós estamos constituindo maioria. Mas em alguns assuntos ainda não. Ainda há uma maioria na sociedade brasileira que pensa que o desemprego de hoje é culpa do PT e da esquerda que quebraram o Brasil. E o Brasil em primeiro lugar. De novo, quero reconhecer a frase aqui, Eduardo Moreira. O Brasil pode quebrar para alguns e não quebrar para outros. A antessala da reforma, essa da mudança na Previdência, Gustavo, é dizer o seguinte, ó, o Brasil está quebrado para o senhor que está com 64 anos, no ano que vem vai fazer 65, aí o senhor iria chegar ao seu direito de aposentadoria pela idade, o senhor passaria a ganhar R$ 1.400 pelo seu histórico de contribuições, o senhor tem 16 anos de carteira assinada, mas aí para o senhor, seu João, o Brasil quebrou, então o senhor não vai mais receber os R$ 1.600, nós vamos reduzir para 1.000 a sua aposentadoria. Agora, para o credor dos papéis da dívida, que é o que gasta 1 trilhão e 200 bilhões por ano, para esse credor ele está no altar do ultraliberalismo e para ele nós não podemos nem debater a redução da taxa de juros. Debater já é uma heresia. Porque essa tal da taxa de juros ela é determinada num lugar que é uma escola de engenharia ultracientífica de ciência exata que diz, ó, se a taxa Selic não for x,y%, o país vai explodir. Todos os capitais vão fugir. Vai quebrar. Então, essa é a política econômica, né, da chantagem que nós estamos... E o chantagista mor é o ministro do trilhão. Se ele quer pegar o avião e ir cuidar de novo dos fundos que ele sempre cuidou, onde ele ganhou muito dinheiro, ele que pegue o avião, gente. Vai cuidar dos fundos dele. Se
Se ele não tem proposta para governar o Brasil, para gerar emprego, política industrial, uma política econômica, retomar um programa de investimentos, de investimentos públicos em habitação popular, porque como é que se mede o PIB? São 4 coisas. É o consumo das famílias, é o investimento público, o investimento privado e o saldo da balança comercial. Exporta mais do que importa, o PIB cresce. As famílias têm mais condição de comprar, o PIB cresce. O governo, o Estado, todos nós, tem condições de investir mais, construir mais casas, mais estradas, melhorar o atendimento no hospital, o PIB cresce. Essas 3 variáveis estão no chão. O consumo das famílias é cada vez menor, porque todas as antirreformas que fizeram, o desemprego, a precarização, salário mais baixo, cortar 1 trilhão das aposentadorias, 90% de quem ganha até 2, 3 mil reais, vai aprofundar a recessão. Não vai salvar a economia. Se o setor privado está parado e não fizer o que a gente chama de um endividamento temporário virtuoso, porque esse papo que o governo se endividar sempre é ruim, obviamente é o fundamentalismo liberal. Tem que voltar a investir recurso público para gerar um ciclo virtuoso na economia. Mas isso que nós estamos falando aqui, nós todos, eu vejo as cabeças, que bom, né? Todo mundo aqui. Só que não tem maioria na sociedade brasileira que está com essa compreensão. Então nós temos que fazer este debate e propor essas alternativas. E uma coisa que a esquerda, e nós todos, é uma sugestão que eu faço para todos nós temos que ser nítidos e claros e ofensivos na defesa das nossas propostas. Mas nós temos que saber mediar esta ofensividade com o senso comum que é construído na sociedade por mecanismos muito sofisticados que conseguem, inclusive, convencer a maioria do povo brasileiro que dava para entregar o país na mão do Bolsonaro. Então, por isso que a gente cumprimenta aqui o 247, todos que procuram fazer, né, um jornalismo, espaços de debate, de reflexão, que permitam às pessoas ter acesso a um conjunto de conceitos, dados, opiniões, que possam ir mudando a compreensão sobre o que está acontecendo. Eu, antes de ouvir vocês, eu não sei como é que é o nosso programa aqui, mas se já vamos passar para uma outra mesa, eu digo o seguinte, que é a minha frase, eu não sou nem um pouco da... Eu não sou adepto da autoajuda, né? Não sou desse time, mas eu tenho uma frase que eu gosto de dizer para mim mesmo e para todos nós, todas as pessoas com quem eu consigo falar. Não há período na história de nenhum país do mundo, e muito menos do nosso Brasil, em que um projeto dantesco, da extrema-direita, com todas as negatividades que representa este projeto, liderado pelo Bolsonaro e por esses setores que a gente falou aqui. Não há período na história de nenhum país, e muito menos do Brasil, em que uma página como essa não se vire na história de um país. E como é que se viram as páginas da história de um país? Com a ação efetiva de um povo, que vive as suas experiências, que perde, que sofre, que se desemprega, que é agredido. E estas experiências reais, fáticas, mexem com a alma, com a cabeça das pessoas, e, portanto, nós temos aqui acolher esses sentimentos, e a esquerda precisa construir a sua unidade e apresentar alternativas, para que esta mente e esta alma que percebe que embarcou errado no bolsonarismo, que ela não saia do bolsonarismo para o ceticismo paralisante, que ela saia do bolsonarismo para uma proposta generosa, com potencialidade de acreditar que a participação dela pode levar a uma sociedade melhor para ela e para os filhos dela.
esse é o jogo. E é nesse jogo que a gente encontra também força para estar lá, minoritariamente, mas com bastante capacidade de resistência, na Câmara Federal, representando pessoas como vocês. Obrigado, gente. Antes de passar para o Conde, para a Gisele e para o Léo, queria agradecer ao Fontana. Muito boa a sua fala, muito importante deixar uma mensagem de esperança também. Vários superchats chegando aqui do público, a gente não consegue ler todos. E eu queria falar para vocês também que todos vocês que quiserem se expressar e colocar questões, a gente convida aqui na frente para que a gente possa captar a imagem também. Então, quem quiser depois comentar, é só fazer um sinal e a gente chama para estar aqui conosco. O Conde ia fazer uma questão e depois eu passo para o Léo. Ok. Prazer falar com você, querido Henrique Fontana. Acho que a sua palestra, a sua fala inicial já, enfim, demarcou muita coisa do que a gente vem discutindo no 247 ao longo dos dias da semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nesse contexto. E eu acho que existe um momento agora de entender como o bolsonarismo e o Bolsonaro estão num processo de destruição, de autodestruição, que esse trauma, essa catástrofe vai fazer bem para o Brasil no futuro. A gente começa a observar isso se a gente levar em conta os passos da história que você descreveu tão bem na sua fala agora, nesse momento também. O que eu quero contextualizar e te perguntar é a situação no Congresso. Porque a política no Brasil sempre foi criminalizada pela imprensa brasileira. É uma cultura, é uma coisa impressionante. A política, o Congresso, o Legislativo, político é tudo ladrão, é aquela história. E o Bolsonaro encarnou esse discurso. E, inclusive, agora que ele é o poder, ele ostenta esse discurso também. Só que agora é diferente. E agora o Legislativo fica numa situação, enfim, atípica. E é a sua experiência no Legislativo, Henrique Fontana, que eu acho que é muito importante nesse momento, inclusive para a gente esclarecer um pouco o que está acontecendo lá e se os legislativos parlamentares vão ter força para responder a esse gesto do Bolsonaro, que é, digamos assim, o paroxismo, o exagero histórico dessa criminalização da política no Brasil. Então eu te pergunto, no seguinte sentido, como é que você vê? A esquerda está obtendo várias vitórias silenciosas, que não são nem muito comemoradas, inclusive por causa do trauma que graça pelo Brasil, de a gente estar diante de um governo que é um governo claramente contrário aos direitos da população, do trabalhador. Você acha que o Congresso, na sua heterogeneidade, tem força que o povo brasileiro pode voltar a lidar com a política de uma maneira mais, digamos, no momento que foi os tempos dos governos democráticos Lula e Dilma, em que você foi um dos deputados mais, enfim, atuantes nesse contexto? Bom, Conde, isso é uma das coisas que eu mais tenho pensado, né? Então, vamos por partes, né? Porque um fenômeno como esse, ele tem múltiplas interpretações e nem todas vão levar para o mesmo resultado. Primeira coisa clara, o Bolsonaro não vai constituir maioria no parlamento, porque a mistura entre a oposição programática que ele tem, em torno de 140 deputados, com a contrariedade de setores que se unem num espírito de corpo, dizendo não vão atacar o Congresso o tempo inteiro e eu vou fazer o que ele quer, né? Então, sob esse ataque permanente que ele está levando à frente contra o Congresso, ele não constitui maioria. Em alguns momentos ele pode aprovar alguma coisa, por exemplo, ele só aprovou a medida provisória 870, porque o Rodrigo Maia raciocinou o seguinte, e o Centrão, nós temos que dar uma desapertada na manifestação de domingo contra o Congresso e contra o Supremo e a favor do Bolsonaro. Porque se nós não votarmos, ele ganha um discurso de dizer que nem a estrutura de governo, o Congresso, a Câmara votou para ele poder governar. Então, vai ser um aperta, afrouxa, e nesta tensão toda deles de fazer destaques e tal, eles perderam, espero eu, ainda falta uma semana,
a medida provisória que queria privatizar o saneamento. Eles não vão conseguir aprovar a 868, que é a medida provisória para privatizar o saneamento. Então, temporariamente, vamos salvar o saneamento público. Nessa confusão, diga o mercado financeiro, que está mais nervoso do que nunca, ele se atrapalhou na reforma do trilhão, né? Então, já perdeu aí uns diversos bilhões, imagina se ele perde a capitalização, que é o grande sonho do mercado financeiro, né? Por isso que eu acho que o Guedes está tão nervoso, né? Porque o Guedes veio do lugar que quer a capitalização e logo, logo ele vai sair e voltar para esse lugar, né? Porque ele é um cara do mercado. Outro problema que tem a ver com a tua pergunta, Conde, na reflexão. Essa ideia de parlamentarismo branco, para mim, não me serve. Porque o perfil mediano do Congresso atual é um perfil conservador, de quem aplicou um golpe na democracia. Então, agora, lógico, eu preciso fazer alianças pontuais para frear determinadas coisas enquanto há um governo constituído. Então, esta insatisfação do Centrão, misturada com a oposição programática ao Bolsonaro, pode segurar um conjunto de medidas que o fundamentalismo liberal gostaria de aplicar em 3, 4 meses. Então, eles já estão atrasados no sentido de algumas expectativas que tinham. Agora, por que o parlamentarismo branco é ruim? E por isso que eu falei antes, se a tua pergunta me permite voltar para aí, a grande pergunta para aqueles que defendem a democracia, para aqueles que querem, de novo, um governo de esquerda, de centro-esquerda no país, é o que fazer? Que o Bolsonaro não vai dar certo, é 9-1. Eu ouvi uma pessoa dizer outro dia que esteve numa conversa com José Sarney, que é alguém que conhece a política brasileira há algumas décadas, e fez a pergunta, o que tu acha que vai acontecer? Você teria perguntado para o Sarney. E o Sarney disse assim, olha, nunca tive tanta dificuldade de prever o que vai acontecer na política brasileira. Porque não nos serve nem o Mourão, que, aliás, do meu ponto de vista, é gravíssimo, né? Porque é um cara de extrema-direita, que significaria a militarização definitiva do governo e a partidarização definitiva das Forças Armadas. O que é gravíssimo para uma democracia. Né? O outro dia foram lá os comandantes militares, na minha fala na Comissão de Relações Exteriores, eu falei sobre isso. Eu digo, lógico, a gente tem que falar nessa linguagem, digo, olha, quero alertar aqui que está em curso um processo acelerado de partidarização das Forças Armadas brasileiras. Sei que vocês provavelmente vão me responder que não, mas o meu sentimento como um deputado de esquerda é que isto está em pleno curso. Então, o parlamentarismo branco é ruim. Então, nós estamos andando num fio da navalha, porque ser contra o Congresso é extremamente popular. Que às vezes a sensação que eu tenho um pouco do Bolsonaro e o seu bolsonarismo mais fundamentalista é que ele está a fim de terminar os dias dele na presidência da República vitimizado com a narrativa de que o Congresso não deixou ele governar, que é a cartinha aquela que alguém escreveu para ele e ele publicou, foi no domingo passado, né? Que realmente, quando tu lê aquilo ali, tem um monte de verdades ali no meio. Agora, como eu disse, né, outro dia, num debate que estava lá com um deputado deles, eu digo, olha, que estava naquele maniqueísmo, então, Fontana, vocês são contra qualquer reforma, contra tudo? Eu digo, não. Nós, inclusive, conduzimos algumas reformas no sistema de previdência do país, dentre elas a de 2013, que eu considero, bom, muito justa, tem pessoas que até hoje contestam, e conduzimos aquela reforma que equalizou o sistema do setor público com o regime geral da Previdência, e aprovamos aquilo por 309 votos, se a memória não me falha, contra o voto do hoje presidente Jair Bolsonaro, que votou contra aquilo ali. Então, Conde, eu acho que a gente está diante de um impasse bem grave. Eu saberia para onde eu quero ir. O problema, eu saberia não, eu particularmente sei para onde eu quero ir. Eu quero que devolva o poder para o povo, porque eu acho que houve uma eleição fraudada no sentido mais amplo, não só porque o ambiente do Bolsonaro, né, criou a questão do Bolsonaro, foi fraudada também porque
teve a questão toda do uso das redes sociais, fake news, disparos com caixa 2, de WhatsApp, etc., tudo isso. Bom, mas, então, eu quero voltar à possibilidade de que o povo brasileiro possa votar diretamente para presidente. Agora, eu entendo que nós da esquerda, vou correr de novo o risco aqui de receber vaias parciais. Mas eu aos 59 anos, quando o cara vai ser vovô pela 4ª vez, tem que correr determinados riscos, né? Eu acho que nós da esquerda, gente, o momento não é o momento de falar a palavra fora Bolsonaro. O momento é de falar fora esse projeto do Bolsonaro. Conversar, porque senão nós podemos alimentar, fora de hora, uma facilitação para a extrema-direita botar o Mourão de presidente. Personaliza e... Esse público do 247 viu, eu ganhei aplauso, mas é que eu fiz uma preliminar para pedir um aplauso, né? Eu fiz a preliminar e negando aplauso. Mas é um pouco isso, né, gente? Porque imaginem vocês, se resolve, né, hoje a lei é essa, né? Então aquela naturalidade constitucional, aspas, né? Que naturalidade constitucional não existe, nós estamos num ambiente de causa institucional, golpe, mas o fato é que se ele resolve renunciar o mês que vem, imediatamente no dia seguinte está lá assumindo o Mourão, a presidência da República. A renúncia pode ser a continuidade de um golpe. Podem ir lá negociar com ele, nós vamos proteger a tua família, porque ele está vendo o barco. Tem gente que diz, pessoal, que já ouviu, eu não posso, eu vou comentar aqui porque é uma coisa que quando eu analiso um pouco político, psicanaliticamente, o Bolsonaro, com a minha psicanálise de bar, lógico, né? Dá uma sensação que ele, de fato, caiu ali naquela presidência. Ele, no fundo, queria fazer dessa campanha um grande momento para ele falar mal da esquerda, bater no PT, no Lula, na esquerda, os comunistas e tal, mas que ele achava que não ia virar presidente. E aí ele virou presidente e agora ele tem que resolver os problemas e ele está ali naquele... Aí começou, obviamente, a aparecer todas as investigações que eu não abordei hoje na minha fala, mas, gente, é pule de 10, né? Quer dizer, o cara ser vizinho do cara que tinha os fuzis, o cara não sei o quê, cadê o Queiroz, tudo isso que a gente fala. Bom, se fosse no sentido inverso, se a esquerda tivesse no poder e nós fizéssemos... Outro dia alguém escreveu, não lembro quem foi, muito boa a coluna que eu li, e ele fazia assim, contrapondo. Imagine se o filho do Lula tiver tal coisa, imagine se do lado da casa do Lula acontecer, imagine se não sei o que, do lado da casa da Dilma, pá. Bom, já tinha caído o governo, mas só que agora o governo que está lá é para fazer aquilo que o mercado financeiro quer, aquilo que os grandes interesses querem, então ele se segura um tempo a mais, né? Mas vamos ver até quando. Por isso que eu digo, nós temos que acelerar, gente, a luta política institucional no sentido de construir esta maioria contra a ideia de um novo golpe. Eu, outro dia, usei a tribuna para dizer isso. Olha, essa emenda constitucional que eu apresentei, já vou te ouvir, Léo, ela não é a favor de... que alguns já apelidaram ela de anti-Mourão, outros apelidaram de anti-Bolsonaro. Eu digo, olha, ela pode ser até a favor do Crivella, como eu digo. Eu não gosto do Crivella, mas o Crivella está sendo, eventualmente, pode sair do governo, então se o Crivella sair, ela é anti quem sai do governo e ela é a favor do direito do povo escolher seus governos. Esse é o jogo, Léo. É importante dizer que ele até pode ser pró-Dória, porque em novas eleições até o Dória pode ser candidato. Exatamente. Então, assim, e até o Mourão. Aí eu diria para os militares, se querem ganhar o governo, pode colocar o Mourão de candidato. Né? Eu acho que faz sentido, porque não existe argumento contra a democracia. Então, se acha que o povo quer isso, disputa nas urnas. Né? Mas o que eu quero perguntar é uma coisa relacionada ao que você estava falando hoje sobre essa questão dessa dificuldade que a gente está tendo de reverter realmente o resto da população. E eu vejo que talvez, a gente fala em bolhas, né? A gente tem uma bolha da esquerda, e talvez a capa dessa bolha sejam os empresários, mas não necessariamente um mega empresário como o dono da Van, que tem um interesse em fugir de suas dívidas com o INSS, mas
principalmente o médio e o pequeno empresário que se acha representado pela ideologia liberal, porque ele não sabe que, na condição de pequeno empresário, o futuro dele é ser devorado pelas grandes corporações. E isso, inclusive, é assunto da economia na Europa. Eu me formei em economia na Inglaterra, e foi acontecendo exatamente isso. As médias e pequenas empresas foram sendo devoradas pelas grandes corporações. E eu acho que isso é um subsídio muito interessante, até para que a esquerda consiga se aproximar dessa capa da bolha, porque muitos funcionários, muitos trabalhadores acabaram perdendo essa consciência de classe, porque eles querem agradar o patrão e falar: olha, eu também sou Bolsonaro porque o senhor é. Qual que é a comunicação, depois de tantos subsídios agora, para chegar ao empresário e mostrar: você está vendo, você perdeu, está vendo, o Brasil está perdendo, está vendo, todos estão perdendo. Qual que é? Por que está faltando para a gente comunicar de uma forma, digamos que mais direcionada ao empresariado, para ganhar esse empresariado para o nosso lado? Eu vou complementar aqui, Fontana, porque você mencionou um ponto, né, que para muitas pessoas da população brasileira existe a percepção: o PT quebrou o Brasil. Isso é a coisa que mais me deixa possesso, né? Não que eu tenha que defender ninguém, mas quando a gente lembra das estatísticas econômicas, do que foi o governo Lula, inclusive o governo Dilma, primeiro governo Dilma, média de crescimento, geração de empregos, etc. e tal, todas as pessoas têm uma memória positiva, relativamente positiva, de que naquele tempo compravam mais, viajavam mais, né, faziam tudo mais do que fazem hoje. Só que esse discurso foi, né, impregnado na sociedade, e é um discurso falso, né? Hoje a sociedade é prisioneira de um fake discurso, né? A gente vê, por exemplo, o mal-estar da Miriam Leitão, dizendo: veja bem, o Bolsonaro não sabe governar. Eu até acrescentei: não sabe e não vai aprender, ele nunca vai aprender. Agora, por que o Bolsonaro está no poder? Porque pessoas como a Miriam Leitão colocaram um discurso na sociedade que a Dilma quebrou o Brasil, que o PT quebrou o Brasil, né? E aí, volta e meia, eu tenho falado, é importante dialogar com os empresários, com os pequenos empresários, com os empresários que estão quebrando, né? Como é que vocês veem assim a capacidade de vocês de expandir a comunicação de vocês, complementando o que o Léo disse? Eu vou dividir aqui em duas partes, fazendo sempre o exercício para ser rápido, que essas duas perguntas me permitem. Primeiro, né, o Brasil não está quebrado. O Brasil tem 380 bilhões de dólares em reservas e o Brasil tem 1,2 trilhão na conta única do Tesouro Nacional. São duas contas diferentes. As reservas internacionais é uma conta e a conta única do Tesouro é outra conta. O Brasil precisa revogar a emenda constitucional 95 com urgência, sob pena de um colapso total por falta de possibilidade, inclusive, de fazer investimentos e gastos públicos necessários para a sobrevivência da população brasileira. Segundo dado, dívida, PT governando, quem quebrou o Brasil, quem não quebrou. Quando o presidente Lula pegou a chave do cofre do Tesouro Nacional, o Brasil tinha uma dívida de perto de 60%, dívida líquida sobre o PIB, perto de 60%. Reduziu esta dívida, o Brasil, até o momento do golpe, até um ano antes do golpe, onde, na verdade, o golpe já havia iniciado, ela foi progressivamente reduzida até 29%, ou seja, se reduziu pela metade. As reservas eram de 38 bi, subiram para 380. Então, todos esses dados, e nós chegamos, num determinado momento, quase ao pleno emprego. Se falava de pleno emprego. Aqui no Rio Grande do Sul, tinha carro de som aqui no Vale do Sapateiro, que passava nos bairros pedindo: queremos convidar os trabalhadores que queiram ir na indústria tal, estamos precisando de gente para trabalhar, né? Lógico, essa narrativa não é tão lógica assim, porque eles dizem: não, vocês só chegaram no pleno emprego que vocês fizeram uma gastança. Aí, então a luta política, ela sempre demanda luta política, né? Só que a gente não pode recuar nessa argumentação. E a questão de como furar a bolha dos mercados. Eu gostei muito de uma frase que o Fernando Haddad usou numa reunião da nossa bancada, que o Pimenta estava conduzindo, foi a última que ele participou conosco, né, Pimenta? Ele disse: gente, nós temos que começar a falar mais que mercado não é uma coisa só. Quando os mercados estão nervosos, os mercados querem a reforma da Previdência, os mercados... Como assim os mercados?
tem um determinado mercado, que é aquele que tem hegemonia hoje, fruto de um capitalismo ultrafinanceirizado, da financiarização do capitalismo, onde um conjunto de papéis e jogos, né, no mercado financeiro são aquilo que gera ganho para as pessoas. E existe uma outra compreensão de mercado, que é o cidadão os capitais que produzem algo, produzem uma cadeira, produzem uma mesa, produzem uma camiseta para vender, produzem cultura, precisam de gente para comprar um ingresso, para assistir um espetáculo, enfim, aquilo que depende do poder de consumo das pessoas. O interesse desses dois mundos não é o mesmo. O que está construindo a compreensão de que é o mesmo, procurando refletir um pouco na proposta da tua pergunta, é que a ideologia convenceu a todos que, quando o mercado financeiro estiver calmo, a minha vida vai ficar melhor. Quando ele estiver nervoso, a minha vida vai piorar. Como ele está sempre nervoso, e quando tu dá um ansiolítico para ele, aquele ansiolítico dura 15 minutos, o efeito do ansiolítico, ele volta a ficar nervoso, porque ele quer mais, então tu entrega o congelamento dos investimentos públicos por 20 anos. Aí, 3 dias depois, o mercado fica nervoso de novo, porque, não, só aquilo ali não servia. Precisamos, tem muito direito trabalhista. Aí, nós não entregamos, nós lutamos para não entregar, mas o Brasil, por maioria, entregou parte dos direitos trabalhistas. Os empregos não vieram. Aí vem o Paulo Guedes e o Bolsonaro e fica, não, Fontana, não, eu me esqueci de explicar para vocês. É que precisava congelar por 20 anos, precisava tirar a Dilma, precisava prender o Lula, precisava derrubar os direitos trabalhistas, agora precisa da Previdência, eu preciso cortar 30% da educação das universidades. Tu tem que compreender, Fontana, mesmo que tu vá perder a possibilidade de estudar, tu tem que me ajudar, porque se tu me ajudar e tu ficar sem estudar, e tu não achar mais que tu tem o direito de fazer o teu curso universitário, etc., aí depois tu vai ser feliz. E enquanto... essa é a ideologia, então eu estou aqui brincando, né? E enquanto isso, eles vão acumulando uma concentração de renda brutal, então nós temos que quebrar essa bolha. Porque o interesse do cara da Havan, como eu digo, quando abre uma loja da Havan, eu não posso citar aqui um prefeito, mas outro dia eu disse para ele, olha, tu colocando aí, tu facilitando a entrada da Havan na tua cidade, provavelmente tu vai quebrar umas 100 outras lojas. Esse é o jogo da economia. Se o poder de consumo é o mesmo, o comércio, gente, ele gera empregos, mas ele gera emprego como consequência do poder de compra das pessoas. Não adianta, como eu digo, abrir o comércio sábado, domingo, até as 4 da madrugada, se a renda que está no bolso do povo é a mesma. Isso não vai mudar a lógica. Então, nós temos que refazer o debate sobre economia também para convencer uma parte dos que foram, né, nessa lógica da ideologia que levou o Bolsonaro, do conjunto de ideias que levou o Bolsonaro à presidência. Diga-se, a bem da verdade, que eles tentaram diversas outras alternativas. Mesmo a direita sabe que o Bolsonaro é muito ruim, né? Ela tentou o Luciano Huck, ela tentou o Dória, ela tentou o Alckmin, ela tentou o Joaquim Barbosa, tentou muita coisa. E não conseguiu. Aí, na última hora, diz ela, olha, se nós continuarmos dizendo a verdade sobre o Bolsonaro, eu me lembro o momento da campanha, né? Teve uma hora que eles estavam batendo tão bem no Bolsonaro que eu até pensei, digo assim, né, Moisés, Juremir, eu digo, olha, agora até posso parar de falar um pouco que é o Bolsonaro, porque a direita está se encarregando de desmistificar o mito. Era enquanto eles esperavam que o Alckmin pudesse entrar no lugar dele. Aí, quando eles perceberam, eu estava lá em Cachoeira do Sul no dia da facada, quando me contaram, eu digo, barbaridade. Aí, quando eles perceberam, olha, se nós bater mais um pouco no Bolsonaro, a esquerda vai ganhar a eleição. Então, vamos deixar de lado os escrúpulos, que foi isso que eles fizeram, né? E vamos colocar o incapaz na presidência da República, que o mais importante é derrotar a esquerda, o Haddad, o Ciro,
qualquer um, por isso que eu digo quem me vaiou um pouquinho, o Ciro não compreendeu isso ainda. Eu acho que esse é o erro político dele. Ele não compreendeu que aqui no Brasil, óbvio que tem um centro com quem conversar, mas há uma polarização real. A política brasileira tem esta polarização e terá por muitos anos. Um campo que vai estar nessa disputa é o campo que defende o mundo do trabalho, direitos, distribuição de renda, etc. E o outro campo organiza o conservadorismo. E esse campo que organiza o conservadorismo percebeu num dado momento, olha, não dá para eu botar o outro aqui, vai ter que ser de Bolsonaro mesmo. E às vezes, bom, a gente continua tendo alguns erros no nosso cotidiano que dá para corrigir. Porque todo mundo muda de ideia. Quem não muda de ideia, inclusive, tem que dar uma pensada melhor, porque a vida é feita para ter um eixo bom de formação e tal, mas para, seguindo esse eixo, mudar de ideia. Quando a gente percebe que uma coisa não está dando certo, tem que fazer um pouco diferente, isso é muito positivo. Obrigado. Deixa eu vou só complementar não complementar, mas fazer um comentário sobre o início, porque realmente tem essa discussão de que o PT ele conseguiu crescer a economia, mas foi às custas disso, às custas daquilo. E normalmente um time vence um jogo às custas do sacrifício. Agora, se for culpar um time por ter sacrificado demais e vencido um jogo, não faz sentido, né? A aplicação da política keynesiana que o PT fez muito bem no Brasil, ela levou o PIB a 5 vezes o que era antes. E cresceu o endividamento junto com o crescimento do PIB, não está nada errado, né? Se eu for comparar quanto que eu devo para quanto que o Silvio Santos deve, não faz sentido nenhum. Então, se o país cresceu, se cresceu a economia, o endividamento cresce, não tem problema. Mas trabalhar essa proporção do PIB como endividamento talvez seja o maior desafio nosso, porque falar que em números a dívida cresceu é uma coisa, agora falar que em proporção ao que você ganha a dívida cresceu talvez seja o caminho para desalienar esse pessoal aí, porque esse é o maior argumento, cresceu às custas da dívida. Deputado, queria te agradecer pela sua fala, que achei que foi fantástico, passou realmente por todos os pontos. Eu até iria te pedir para falar um pouco sobre a renovação política, né, que tanto tem se falado, mas a gente está realmente com o tempo apertado, precisa começar. Pimenta fala, porque alguém do Congresso aqui falar sobre a renovação que não é a renovação, né, chegar um grupo grande de pessoas jovens no Congresso defendendo ideias do mercado e defendendo o discurso mais antigo que se tem, que é o que eles estão fazendo, né, não é a renovação política, e esse é um discurso que tem ganhado de forma muito contundente campanhas, né, e discursos políticos. Então, mas a esquerda está entendendo isso, né? O problema é que há uma grande massa que a gente precisa dialogar e mostrar que isso não é novo, né? Que a idade não significa ideias modernas, né? Pode significar ideias de grandes corporações, ideias do 1% da população. E a gente precisa chamar a nova mesa aqui. Antes disso, Gisele, vamos só chamar o nosso assinante que vai fazer uma questão aqui para o Fontana, antes da gente passar para a próxima mesa. Por favor. Vem João, para a gente captar aqui. O deputado comentou no início da fala dele agora, da última. João. Eu sou o João. O deputado comentou que precisava urgentemente derrubar o teto de gastos. Me parece que esse é uma criança parida por eles, que eles têm que embalar e amamentar até a próxima eleição. Não vejo por que dar 1 trilhão e 200 bilhões na mão do Bolsonaro para sair fazendo porcaria. Se ele quiser pegar esse dinheiro e entregar lá para o Itaú, que entregue e que sustente a conta de ter feito isso. Porque vamos agora para o Congresso e entregar para eles exatamente a chave para eles criar caminho dourado para a próxima eleição. A visão que eu tenho é que, se eles trancaram isso, eles que fiquem com isso. Assumindo o poder, nós, então, vamos usar isso. Então, João, eu não concordo contigo, né? Eu compreendo a tua fala, mas não concordo com ela. Eu acho que nós temos que fazer um diálogo com o povo brasileiro, onde o povo brasileiro, eu acho que o ganho de que o povo brasileiro compreenda que aquilo que nós dizíamos lá atrás, que congelar por 20 anos os investimentos públicos era uma péssima ideia, eles terem que voltar atrás, que é, por exemplo, a questão das universidades, né? Vamos dar esse exemplo. Se a nossa manifestação do dia 30, eu aproveito para convidar todo mundo, né?
em defesa da educação pública, fizer com que no dia 31 o Bolsonaro anuncie que ele vai repor o orçamento da educação pública brasileira, é uma vitória nossa. Né? Então, eu sou da teoria de que nós devemos tentar, mas compreendo o teu raciocínio, não é ciência exata isso aqui, eu só estou dando a minha opinião, que nós devemos ter estas vitórias parciais para poder ir mostrando, né, que a gestão da economia deve ser outra. Eu acho que nós temos que falar muito sobre economia de forma popular, que é ali que as pessoas entendem o seu interesse na disputa. Como a política está muito criminalizada, se eu vou só na racionalidade política, a esquerda aqui, a direita ali, a direita é assim, a esquerda é assado, tal, uma parte do povo não me ouve. Que quando ele me detecta, esse é político, troca de estação. É uma merda dizer isso aqui que eu estou dizendo, mas a vida é como ela é, em cada período histórico. Então, nós temos que conseguir conversar com as pessoas sobre a sua vida real, e eu considero que a economia bate fundo na vida de todo mundo, e eu acho que estas lutas que estão em curso, a luta pela liberdade do presidente Lula e todo o seu conteúdo democrático, a luta contra esta proposta de mudança na Previdência, que move muita gente, porque o cara até diz, o senhor é a favor, que aquelas pesquisas que são, eu digo, o senhor é a favor, tem que reformar a Previdência? Sim, sou. Mas a senhora vai baixar de 2.000 para 1.000. Ah, não, então eu não sou a favor. Ah? Então, debater esse assunto e dizer, não, primeiro cobra o imposto sobre lucros e dividendos, para depois mexer no BPC, isso sim é combater privilégio e tal, e a luta pela educação, e, por exemplo, a seguir pode entrar a luta pela saúde, que é uma área que eu atuo muito, eu vou em todos os hospitais do Rio Grande do Sul, Pimenta, está todo mundo quebrado. Então vai ter que corrigir a tabela do SUS. E aí, João, quando nós ganhar a luta para corrigir a tabela do SUS, vai ter que ter o espaço orçamentário e vai haver disputa sobre orçamento. Vai para pagar juros da dívida? Vai para cá? Vai para fazer um programa de investimento? Vai ter. Mas eu acredito que é melhor que tenha esta luta. Gente, obrigada, deputado. Grande prazer ter você aqui.